O que é esse documento? Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Está lá no edital de vocês, né? Então, nós iremos começar a trabalhar esse documento. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas embasam vários outros documentos, que nem a BNCC. A BNCC é embasada nas diretrizes, tá? Essas diretrizes foram feitas em 2010, 2009, mas 2010 foi feito esse documento. Eu já vou mostrar por que foi feito em 2009 e está 2010 ali. Porque 2010 que foi impresso esse documento que nós estamos lendo, tá? E a BNCC em 2017, 2018. Então, a BNCC está fundamentada em muitas concepções que estão nas diretrizes. Por isso que ela sempre vai cair lá no edital, tá? Vai estar no edital lá para vocês estudarem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, esse documento ele é importante, que ele vai embasar a BNCC. Então, muitas vezes, antes de estudar a BNCC, é bom conhecer sobre as diretrizes, tá? E as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, quando se pega esse documento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando se pega esse documento e vai lá no sumário, você verifica que ele tem a resolução 5 de 2009, né? Resolução 5 de 17 de 2009. A gente fala resolução 5 de 2009, tá? Então, tá. Daí eu não sabia o que. Obrigada, Liliane, de ter avisado. Eu não sabia o que aconteceu, porque eu comecei a dar minha aula e eu soube que ela, né, o Christian, meu filho, soube que ela não ia dar aula. Daí eu disse, então, viu, se o pessoal quiser assistir a minha aula, sejam bem-vindos, tá? Eu não sei o que aconteceu com a professora Jandiana, porque eu estava me organizando aqui. Porque estava dividido, né? Hoje eu estava no cronograma com Ponta Grossa e ela estava com Curitiba. Mas não deu certo lá, então, se vocês quiserem assistir aqui, não tem problema, e ela que depois reponha a aula dela na segunda-feira, né, outro dia lá, tá? Mas vamos lá, voltar. Vocês querem assistir a aula minha? Ótimo, eu adoro dar aula. Então, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, elas estão de acordo com essa resolução 05 de 2009. Essa resolução 05 de 2009, é por isso que eu disse para vocês, o documento está datado em 2010, porque ele foi impresso em 2010, mas ele está de acordo com ótimo, ele está de acordo com a resolução 5. Essa resolução 5 de 2009, ela vai falar sobre todas as diretrizes, ela vai nortear. Tá? Então, se você pegar a lei e resolução, essa resolução, você vai verificar que está tudo escrito, que está nesse documento aqui que nós iremos verificar, tá? Então, nesse documento vai falar sobre a educação infantil, porque é diretrizes nacionais da educação infantil. Ela foi feita em 2009. A LDB foi feita em 1996. Faço o histórico assim, né? LDB 1996, diretrizes 2009. Tá? Só que antes das diretrizes, nós tínhamos o qual? O referencial curricular, que foi feito em 1998. Então, vamos verificar a linha do tempo, presta atenção. 1996, LDB, que falou que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Muito bem. 1998, veio o RCNEI, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Certo? Legal, 1998. O referencial veio para auxiliar os professores de educação infantil, o que fazer na educação infantil? Porque era algo novo. Porque antes a educação infantil era assistencialista na pública. Na particular, ainda direcionava a pré-escola. Mas na pública era muito mais assistencialista. Era assistencialista, não era muito mais, era assistencialista. Então, em 96, era disse, não, educação infantil é a primeira etapa da educação básica, já tinha dito na Constituição Federal, em 88. Mas ali veio reafirmar.
E daí mudou toda a estrutura da educação infantil. Daí, como eu falei para vocês, em 98, veio o referencial, chamado DRCNEM, né? Que a gente fala a sigla. O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. Que veio dizer, assim, os professores, o que nós vamos trabalhar com essas crianças? Para direcionar o trabalho pedagógico. O que faz um referencial? O que faz uma BNCC? Ela direciona o nosso trabalho pedagógico. Muito bem, 98. Mas não deu conta o RCC, o referencial. O que aconteceu? Em 2009, nós tivemos essa resolução 5 de 2009, que veio trazer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Nessas diretrizes veio as concepções, pode verificar, ó. Concepção de educação infantil, princípios da educação, concepção da proposta pedagógica, objetivos da proposta pedagógica, organização de espaço, tempo, materiais, proposta pedagógica, diversidade, sim, todos esses assuntos vieram nessas diretrizes. E por que vieram nessas diretrizes? Para conceituar. Precisamos ter a concepção de educação infantil? Sim. Eu sempre digo para quem é meu aluno, de acordo com as nossas concepções, são as nossas ações. Então, o que é educação infantil? Tá? O que é proposta pedagógica? Tá? Quais os objetivos da proposta pedagógica? O que é organização, espaço, tempo e materiais? Então, tudo, né, nas diretrizes veio aprofundar essas concepções. Tá? Daí as diretrizes não deram conta, por isso que nós precisamos ter a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Só que a Base Nacional Comum Curricular, de 2017, ela está fundamentada nas diretrizes. Por isso que no concurso público é muito importante as diretrizes, é muito importante nós estudarmos as diretrizes, tá? Para vocês saberem, porque de repente a pessoa vê assim, nossa, mas hoje a gente trabalha com a BNCC, com referencial curricular de Ponta Grossa, ou de Curitiba, qualquer cidade, né? Sim, é esses documentos que nós devemos fazer o nosso planejamento, né? Mas a BNCC está fundamentada nas concepções que estavam na diretriz. Referencial curricular na RCNEI também, mas principalmente nas diretrizes. Por isso que nós estudamos ela, tá? Eu gosto que vocês entendam, porque é assim, ó, às vezes eu vejo, né? A pessoa estuda um monte de documento, nem sabe o documento que é. Então, por isso que eu gosto de explicar para vocês terem, saber que documento é esse. E poderem entender melhor, tá? Muito bem, então vamos lá para as diretrizes. Então, como eu falei, as diretrizes estão de acordo com esse documento aqui, com essa Resolução 5 de 2009. Certo? Vai falar sobre avaliação, vai falar sobre articulação com o ensino fundamental, tudo isso, né, que acabamos de verificar. Opa, pera lá, só um pouquinho que fugiu aqui. Todo mundo entrando ainda. Muito bem, então vamos lá. Fugiu aqui o documento, vamos lá. Então, nós vamos verificar o que diz essa diretriz. Ela vai explicar nesse primeiro momento, por isso que eu disse, eu gosto de pegar o documento para que vocês entendam, né? Que documento é esse, aonde procurar, já passei o link lá, tá? Não gosto de pegar slides dele, eu gosto de ir na íntegra do documento, né? Então, aqui que vai dizer, ó, que o que é essa diretriz? Essa publicação busca contribuir para a disseminação das diretrizes curriculares da educação infantil, para mostrar o que precisa ser trabalhado na educação infantil. Muito bem. Ela vai começar, ó, esse documento aqui que eu falei para vocês, Resolução 5 de 2009, né? Isso que vai fundamentar toda a nossa discussão de hoje. Daí, o que é essa Resolução 5 de 2009? Eu não preciso falar 17 de dezembro de 2009, eu falo Resolução 5 de 2009. Ela fixa as diretrizes curricular nacional para a educação infantil. Então, as diretrizes são de acordo com essa resolução que tornou um documento, né, uma lei, para que as diretrizes fossem efetivadas. Muito bem. Opa! Então, nós começamos com
objetivos. Então, o que é essa resolução? Qual que é o objetivo dela, né? Então, esta norma tem por objetivo estabelecer as diretrizes. Já verificamos esses aspectos, né? Então, essa resolução já direciona. Foi feita para estabelecer as diretrizes curriculares nacionais, como eu falei para vocês. É o trabalho que é feito na educação infantil. As diretrizes, articulam-se as diretrizes curriculares na educação básica, reúne princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional. Então, o que quer dizer isso? Que todo esse documento, ele não saiu do nada. Ele saiu fundamentado também das diretrizes da educação básica e também de outros princípios fundamentais que estão nesses outros documentos. Como eu digo sempre para vocês, numa lei federal, uma lei complementa a outra. Elas não podem fugir dos princípios. Quando a gente estuda bem uma lei, a gente começa a entender as outras muito mais facilmente. E também, qual que é o objetivo desse documento? Além das exigências dessas diretrizes, deve também ser observada a legislação estadual e municipal, né? Então, as diretrizes são importantes, mas também existem outras legislações, né? Aqui só para que a gente possa entender os objetivos dessa resolução. Muito bem. E aqui que vai ser o mais importante, como eu falei para vocês, as concepções. E por que essas, ou concepções ou definições, tanto faz, né? Por que essas definições, vamos falar o termo que está ali escrito. Por que essas definições? Já falei e vou retomar novamente, para vocês entenderem sempre. As definições são feitas para que a gente entenda o que é educação infantil, o que é criança. Preciso ter esse conceito para poder trabalhar. Vou trabalhar na educação infantil, tenho que saber o que faz o professor de educação infantil, o que é a educação infantil, o que é criança. Porque se tiver um conceito de criança totalmente errado da realidade, eu vou agir tal qual. Então, tem que saber o que é criança, né, nessa nossa sociedade. Então, para efeito das diretrizes, as definições de educação infantil. O que é a concepção da educação infantil segundo a resolução? Primeira etapa da educação básica. Isso já dizia também lá na LDB, na Constituição Federal. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. É importante esse conceito? Sim. Por quê? Porque daí é esse atendimento a essa criança tornou-se educação. Então, o olhar não é mais de apenas cuidar, que era feito na assistência social. Agora é educar, porque é educação, tá? Então, o que é educação infantil? Primeira etapa da educação básica. Onde que ela é oferecida? Creches e pré-escola. Tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente já viu também na LDB, mas verifique que o documento vem retomar, né? A educação infantil oferecida em creche e pré-escola, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Aí está dando a concepção da educação infantil. Espaços institucionais. Então, uma escola é um espaço institucional, não doméstico, não é a casa. Tá? A escola vai complementar, segundo a lei, a educação da família. Mas ela não é casa, ela é educação, é uma instituição, um espaço institucional. Por isso, quem trabalha na educação infantil tem que ter essa concepção. A gente não vai brincar de escolinha. Nós somos profissionais, nós vamos trabalhar o aspecto pedagógico, o desenvolvimento dessa criança. Então, não posso achar assim, aqui é minha casa, né? Não, é escola. Eu tenho que pensar desde a hora que eu chego até a hora que eu saio sobre escola. Estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam. Quem? Crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, toda essa aqui é a concepção da educação infantil. Vamos retomar. Primeira etapa da educação básica é oferecida em creche e pré-escola. Então, essas duas etapas da educação básica, que é creche, nesse atendimento de 0 a 3 anos de idade, e pré-escola, atendimento de 4 a 5 anos. Eles são espaços institucionais, eles são não domésticos,
O que é não doméstico? Não é a casa, né? E ele constitui estabelecimento educacional público ou privado. Então, pode ser público ou pode ser particular, tá? E que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno. Como que pode ser oferecida essa educação infantil? Jornada integral ou parcial. Tudo isso tem que estar na lei. Porque se a lei dissesse só parcial ou só integral, tinha que ser dessa forma. Ela dá opção, ou se não público ou privado, ela está dando opção. Pode ser público, pode ser privado. Pode ser em jornada integral ou jornada parcial. Tá? Regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. O que quer dizer isso? Montou uma educação infantil particular, tem que ser supervisionado por órgão competente. Quem que é o órgão competente que cuida da educação infantil? Secretaria Municipal de Educação. Para supervisionar, para regulamentar, para autorizar também. Tá? Então, abrir uma escolinha na particular não interessa. Tem que ser supervisionado, tem que ser observado, né? Autorizado, tudo pelo sistema de ensino, que é o município, né? Secretaria Municipal de Educação. Ou por mais que seja um público. Abrir uma escola pública, né? Um CEMEI, muito bem, abrir um CEMEI. Tem que ser supervisionado, tem que ser verificado de acordo com a lei, tem que estar de acordo com a lei, né? E também aqui nesse documento, nessa resolução, vai dizer que é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. O que é isso? Significa que ele é um direito à educação e é ofertado a todos, sem requisito de seleção. Pode vir uma pessoa bem rica, pode uma pessoa pobre, pode uma pessoa deficiente, né? Branca, negra, índia, indígena, né? Não é índia, indígena, cigano, todos têm direito à educação, sem requisito de seleção, tá? Porque é um direito. Então, isso é o conceito, a definição do que é educação infantil, segundo a diretriz. Pode perguntar. Professora, tem uma dúvida ali no grupo, referente à docência 1, referente a diretrizes curriculares, se está no edital. Deixa eu verificar se está no edital de vocês. Eu estou só... diretrizes curriculares para educação... Não, é da educação básica, mas tem alguns conceitos aqui que estão. Gente, esta aula eu estou dando... Não sei se o Christian já explicou lá no grupo, por conta que a professora Jandiana aconteceu um problema com ela lá. Eu nem sei qual que é o problema que aconteceu. Né? Então, não está no edital de docência, não tem sobre as diretrizes da educação infantil. Ele tem sobre as diretrizes da educação básica, tá? As diretrizes da educação básica, que nós já trabalhamos, né? Certo? Que está no edital da docência. Então, fique à vontade, se querem assistir, né? Se querem complementar ou não. Mas eu não sei o que aconteceu com a professora Jandiana, eu só estava dando aula aqui, daí que aconteceu isso, tá bom? Daí, qualquer dúvida, pergunte para o Christian, ele ajuda vocês. Só baixar a mão, Christian. Muito bem, o que é criança? Criança, segundo a diretriz, é um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza da sociedade, produzindo cultura. Então, observe, né, todas essas descrições aqui, o que resume é o sujeito histórico. Ela faz parte da história, ela brinca, ela fantasia, ela imagina, ela aprende. Ela não é um bichinho que fica lá, né, uma planta que fica parada. Não. Ela observa, experimenta, narra. Isso é criança, segundo a resolução e a concepção que nós devemos ter. Então, isso significa que o professor deve interagir com essa criança, né? Não adianta querer falar as coisas para ela, ensinar as coisas para ela, achando que ela é uma plantinha, não vai reagir. Ela vai reagir, ela vai questionar, ela vai construir sentido sobre a natureza da sociedade. Então,
Essa é a concepção que nós temos que ter de criança. Sujeito histórico e de direitos. Tá? Muito bem. Segundo a resolução também, a resolução 05, é a resolução 05 que fixa as diretrizes nacionais de educação básica, o que é currículo? É o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, todas as práticas que vão articular as experiências, verifique que as diretrizes já direcionam para as experiências. Por isso que na BNCC, o que você vai trabalhar são campo de experiências, tá? Então, nas diretrizes já falava. Currículo. O que é currículo? O que eu vou trabalhar com esse aluno? Conjunto de práticas que buscam articular o quê? As experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos, tá? Isso é a concepção de currículo, segundo as diretrizes. E o que é proposta pedagógica? Qual que é a definição? A proposta pedagógica, o projeto político-pedagógico, é o plano orientador das ações da instituição, né? Então, a proposta pedagógica vai dizer o que nós vamos trabalhar com essa criança, né? O projeto político-pedagógico são as concepções que nós temos. Esse documento é importante para a escola, porque o que a escola pensa em educação? Né? Qual que é a proposta? Qual que é a proposta pedagógica? O que é a proposta pedagógica? O trabalho pedagógico que vai ser realizado. Quais os projetos que serão desenvolvidos? Como que é essa comunidade? Tudo isso está na proposta pedagógica e no projeto pedagógico, né? Então, quais as concepções da proposta pedagógica e do projeto pedagógico? Alguém ergueu a mão antes? Oi, professora Simone. Então, a proposta pedagógica é uma coisa, o projeto político-pedagógico é outra. Não, aqui diz proposta pedagógica ou projeto pedagógico. O documento pode ser o mesmo. Ah, é a mesma coisa, então. Exatamente. Porque a senhora Proposta falou... pedagógica ou projeto pedagógico. Pode verificar aqui. Porque a proposta pedagógica, o projeto político-pedagógico, a identidade da escola. Isso Isso. Uhum. é a mesma coisa. Não só a identidade da escola. Diz aqui, ó. O que diz no documento? É o plano orientador das ações da instituição. Então, todos os projetos que você vai fazer vai estar nesse documento. Tá? Vai estar nesse documento o plano orientador das ações. O que nós pensamos sobre avaliação? O que nós pensamos sobre inclusão? Vai estar no projeto pedagógico, na proposta pedagógica. Tá? Geralmente... Como vai caminhar a escola? Exatamente. Plano orientador das ações da instituição. E também, ó, define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. É elaborado, esse aqui que é importante, ó. Então, tudo que você vai desenvolver deve estar no projeto político-pedagógico. Ah, nós temos um projeto de recuperação do aluno. Tem que estar no projeto pedagógico. Ah, nós temos um projeto de leitura. Tem que estar no projeto político-pedagógico. Entenderam? Ah, nós temos sei lá, o que eu posso dizer? Um projeto de matemática, que nem eu tenho lá na escola, né? Nós temos um clube da matemática. Tem que estar na proposta pedagógica ou no projeto pedagógico. Então, tudo que se desenvolve é o plano orientador das ações da instituição. O que cai em questão de concurso é como que ele é elaborado, por conta da gestão democrática. Tá? Por conta da gestão democrática, o projeto pedagógico, a proposta pedagógica, ele é elaborado num processo coletivo, com a participação da direção, dos professores da comunidade escolar. Isso é uma questão que cai bastante em concurso. Já vi várias questões perguntando. O projeto político-pedagógico, como que ele deve ser construído?
pelo pedagogo, pelo diretor, ou num processo coletivo. Então, o projeto político-pedagógico pela gestão democrática, que está lá na Constituição Federal, está na LDB, ele deve ser elaborado num processo coletivo. O que é coletivo? Participação da direção, dos professores, da comunidade escolar. Por quê? Porque nesse processo coletivo que ele é construído, ele vai ser colocado as concepções de todos. Todos irão pensar escola. Todos irão auxiliar no que vai ser desenvolvido. Por isso que é num processo coletivo, tá? Por conta da gestão democrática. Muito bem, se tiver mais alguma dúvida, vão perguntando. Aqui também, nas diretrizes, né, vai estar a concepção da educação infantil. Continuando, né? Como que é organizado a matrícula e a faixa etária. Então, o que diz a resolução? Que é obrigatória a matrícula e educação infantil de crianças que completam 4, 5 anos até o dia 31 de março, em que ocorrer a matrícula. Então, essa obrigatoriedade, como é que ela funciona? Quando a lei diz que é obrigatória, então, os pais têm que matricular os filhos nessa idade, tem que ter escola para todos nessa idade, para escola, né? Porque é 4, 5 anos, nós estamos falando de educação infantil. Tem que ter vaga para todos, tá? Então, tem a responsabilidade, né, do município para que todo mundo de 4 a 5 anos esteja na escola. Por quê? Porque ela é obrigatória. Agora, a educação infantil, na etapa creche, que é de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória. Segundo a lei, é dever do Estado, poder público, né? Que quem atende é o município, né? Quando fala na lei Estado, eu quero que vocês entendam o poder público. Quem é responsável pela educação infantil é o município, tá? Então, o que diz a lei? O Estado deve oferecer a educação infantil da creche, tá? Então, ofertar é diferente de ser obrigatório. Ofertar quer dizer, se no município tem 120 crianças de 0 a 3 anos, e a lei diz que deve ofertar a educação infantil, e tiver vagas apenas para 60, ele está ofertando, ele está cumprindo a lei, o município, entenderam? Porque é para ofertar, não é para todos. Agora, quando a lei diz que é obrigatório a educação infantil para crianças de 4 a 5 anos, né? 4 ou 5 anos até 31 de março, então significa que tem que ter vaga para todos, tá? Então, a palavra obrigatória, ela cobra, né? Na responsabilidade. Quando é para ofertar, oferta. Ah, tem 120 crianças, eu tenho 60 vagas, estou ofertando, certo? Agora, é obrigatório, opa, tem que ter vaga para todos. Ah, não tem vaga para essas crianças, tem que construir creche. Ah, não tem para todo mundo, vai pagar particular, né? O Estado vai pagar particular. Muito bem. Então, né, é obrigatória. Quem que fala isso? Essa resolução, nós estamos lendo a resolução. Mas se nós formos verificar a lei, a LDB, é obrigatório, tá? A educação infantil. Dos 4 aos 5 anos, né? Até 31 de março. As crianças que completam 6 anos após 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil, né? Então, é 6 anos até 31 de março e ainda a educação infantil. Daí, assim, esta é uma resolução nacional, cada município se organiza também de uma forma, tá? A frequência na educação infantil não é, aqui é importante, ó, não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, tá? Então, observe, acabamos de falar, ó, não frequentei, é obrigatória a educação? É, a lei está falando que é obrigatório, mas está dizendo que a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula do ensino fundamental. Então, ela não vai reprovar por falta, entenderam? Ela não vai reprovar por falta.
se ela não frequentou a educação infantil? Acabei de dizer, se ela passou da idade, ela vai direto para o fundamental. Mas é obrigatório. Fale, Carolina. Quem ergueu a mão? Fale, gente. Quem ergueu a mão? Tem Caroline, Liriane e mais uma pessoa. Pode perguntar, gente. Pergunte. Com 6 anos tem que ir para a escola. Já deveria, com 4 anos tem que ir para a escola. Frequência. O que é frequência? Acabei de explicar, não sei se respondi, tá? A frequência, esses aspectos. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para você ir para o ensino fundamental. Você não reprova a frequência, tá? Ah, fica continuando na educação. Não. A frequência, ela tem que ir, sim. Ela tem que ir para a escola. Por quê? Porque é dinheiro público. E existe uma porcentagem de frequência também para a educação infantil. Não é que nem o ensino fundamental, 75%. É uma tem que ter a frequência? Tem que ter, ela tem que estar na escola. Porque é dinheiro público que está lá. É obrigatório, está lá a vaga, está lá o professor, está tudo lá, então ela tem que estar na escola, tá? Muito bem. As vagas em creche pré-escola devem ser oferecidas próximo à residência das crianças. Isso, né? Já houve várias alterações. O que é próxima? Porque são crianças, tem que estar próxima. Então, significa que o município sempre tem que estar construindo. Mas, se não tiver, existem os programas suplementares, que nós já verificamos na LDB, que vão levar essa criança em algum lugar. Sim, gente, sim, com 6 anos é fundamental. Mas aqui, ó, crianças que completam 6 anos após 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Aqui a lei está direcionando que pode ser dessa forma. Porque o que acontece? Senão elas estão muito pequenas, veja. Ela tem 5 anos. Ela vai fazer 6 anos lá na metade do ano. Entendeu? Então, se ela vai fazer 6 anos na metade do ano, é melhor que ela esteja primeiro na educação infantil. Entenderam esse aspecto? Porque senão ela faz, 6 anos lá na metade do ano. Março, está em abril. Vamos já pôr para 1º de abril. Abril, metade do ano. Vou matricular ela já com 5 anos. Porque quando que a gente matricula? A gente não matricula em abril as crianças. A gente matricula em janeiro, para ela cursar em fevereiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, ela está com 5 anos. Porque ela vai completar 6 anos lá na metade do ano. Então, para ela, é melhor ficar na educação, porque você sabe, quem tem filho sabe. Meio ano na idade da criança é uma diferença grande, né? Isso. Meio ano, exatamente, Vilma. Meio ano é uma diferença muito grande para a criança. Meio ano, para quem tem 55 anos, que nem eu, nossa, não faz nem diferença, né? Eu e meu marido somos 5 anos de diferença, não faz diferença nenhuma, 5 anos, né? Agora, uma criança meio ano faz muita diferença. Então, a lei está dizendo mais ou menos assim, viu? Quem está na metade do ano, não matricule no fundamental, porque você vai judiar essa criança. É melhor matricular na educação infantil, tá? Entenderam? Se não entenderam, vão perguntando aí que eu vou explicando. Isso é a matrícula e faixa etária, a segunda resolução que fixa as diretrizes. O que é diretrizes? É como que deve ser. O que é criança, o que é adolescente, como que nós devemos matricular aqui? Pode verificar, está dando todas as diretrizes. Como fazer, né? Muito bem. E também, como é diretriz, vai falar da jornada. O que é jornada? De trabalho dessa criança dentro da escola. Então, é considerada a educação infantil em tempo parcial. O que é tempo parcial? Jornada de, no mínimo, 4 horas diárias. Tá? Então, quando for 4 horas diárias, a gente diz que é parcial. Em tempo parcial. Tá? É diferente de educação integral e tempo integral, é diferente. Educação integral envolve tudo. Agora, tempo integral é a jornada com duração igual ou superior a 7 horas. Vou repetir, aqui nós estamos falando de jornada, de tempo. Tempo parcial na educação infantil tem que ter, no mínimo, 4 horas diárias. E tempo integral, com duração igual ou superior a 7 horas diárias. Tá? Compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Tá? Todo o tempo que ela permanece. 7 horas vai ser chamada integral.
4 horas vai ser chamado parcial. Esse é um documento de diretriz de organização. Como é que deve ser organizada a educação infantil? Tá? Quais são os princípios? Esses princípios a gente já estudou várias vezes, né? O princípio da educação, éticos, políticos e estéticos. Isso daí é uma coisa que sempre cai em vários documentos. Lá, né, quando a gente falou da LDB, o que nós falamos? Os princípios da educação. Tá? Então, aqui vai englobar quais são esses princípios. As propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Então, esses princípios, eles vão fundamentar toda a educação, e não diferente da educação infantil. Quais são os princípios éticos? Os princípios éticos, antes disso, o que são esses princípios? É os que vão fundamentar a nossa prática pedagógica. Né? Então, professor, como é que você deve se comportar? As propostas pedagógicas, o teu trabalho, o que você vai ensinar, o que você vai falar, né? Como é que você vai interagir com a criança? Nesses princípios éticos, políticos e estéticos. O que é éticos? Autonomia. Então, se está ensinando a criança na educação infantil, você não vai ensinar ela a ser dependente. Dependente de você, não. Você vai ensinar ela autonomia. Vai ensinar ela responsabilidade. Vai ensinar ela o quê? Solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Como é que eu faço isso? Nesses princípios éticos. Vou falar do Dia do Índio, dos indígenas, né? Diferentes culturas, identidades, singularidades. Isso são princípios éticos. O que eu vou ensinar da autonomia? Eu vou ensinar ele a pegar a sua mochilinha, guardar no lugar certo, né? Ele lá pegar a escova de dente, saber escovar os dentes, ir lá no banheiro, assim por diante. Responsabilidade. O que é sua responsabilidade? Cuidar, fazer. Então, tudo isso são os princípios da prática pedagógica, da proposta pedagógica. O que eu vou trabalhar com esse aluno? Não pode fugir disso. Quais são os princípios políticos? Direitos de cidadania, do exercício da criticidade. Quer dizer, a criança, ela é criança, ela pode chegar na sala, o professor pintou a parede de verde, e ela dizer, bem, eu não gostei dessa parede verde. Deve cala a boca, fique quieto. Não, princípio da criticidade. Ela está naquele ambiente, ela pode falar daquele ambiente, dizer que não gostou, dar a sua opinião, né? Respeito à ordem democrática. Então, tudo isso são princípios éticos, políticos e estéticos. Quais são os princípios estéticos? Sensibilidade, criatividade, ludicidade. Quando nós envolvemos a criança na nossa aula, vou dar aula, vou envolver na ludicidade, na sensibilidade, criatividade. Não vou mandar ela fazer um desenho lá, viu? Vou mandar vocês fazerem uma flor. Vou dar um exemplo, né, de princípio estético. Faço uma flor conforme a prof aqui. Esse cabinho marronzinho, essa flor amarelinha, viu? Mas cadê a autonomia? Cadê os direitos do exercício da criticidade? Cadê a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade? De repente, ela nem gosta de amarelo. Ela vai ter que pintar a flor amarela, como a professora mandou? Não. Ela vai pintar de roxo, azul, vermelho, amarelo, o que ela quiser, preto, se ela quiser. Tá? É ludicidade, criatividade. Todos esses princípios devem embasar a nossa prática, não só do professor, como a escola como um todo. Tá? É isso que está dizendo o documento, esses princípios. Se nós trabalhamos na educação com pessoas, formando pessoas, é nossa responsabilidade. Nós temos que saber embasar nesses princípios, tá? Muito bem. Também a concepção da proposta pedagógica. Então, aqui vai dizer o que é proposta pedagógica, né? Na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente a sua função sociopolítica e pedagógica. Fazendo o quê? Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam dos seus direitos civis,
assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidar das crianças com as famílias, ó, aqui retoma sobre a família. Então, a proposta pedagógica deve garantir a função sociopolítica e pedagógica dessa instituição, da instituição de educação infantil. Tá? Então, vou trabalhar nessa instituição. Na minha proposta pedagógica, a identidade da escola, nós acabamos de verificar. Então, nesse documento, tem que estar esse documento embasado, oferecer as condições, recursos, assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado com a família, das crianças com a família, possibilitar a convivência entre crianças, entre adultos e crianças, né, nessa interação. Então, tudo isso tem que estar na proposta pedagógica. Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais. Então, tudo isso tem que estar embasado. O que é a proposta pedagógica e como que vai ser desenvolvido o trabalho na escola. Tá? Então, a escola deve ter, ó, condições e recursos para que as crianças usufruam dos seus direitos. É que ela tem direito à educação, ela tem direito à alimentação, ela tem direito ao convívio. Então, todos esses aspectos têm que estar acontecendo dentro da escola, tá? E devem estar todos na proposta pedagógica. Também, construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, democracia, sustentabilidade do planeta, rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Verifique como a educação infantil é importante. Né? Ó, construir novas formas de sociabilidade. Essa criança, estou formando para que ela conviva entre as pessoas. Elas têm que saber romper relações de dominação etária. Ah, eu sou mais velho, mando. O socioeconômico ele é, né, melhor financeiramente, viu? Nós estamos todos juntos, somos iguais. Iguais no direito, diferentes nas nossas especificidades, né? Um tem uma religião, outro tem outra, um tem uma família que é rica, outra tem a família que tem várias dificuldades, vive na pobreza, né? Uma família é de uma cultura indígena, outra é de cultura cigana. Todas essas pessoas nós temos que respeitar dentro da escola. E é isso que tem que ser trabalhado. Novas formas de sociabilidade. Por que novas formas de sociabilidade? Porque essa criança vem de uma família, de uma cultura, né, de uma religião, de uma concepção de vida, de tudo. Ela vem para a escola com os diferentes, e ela tem que saber conviver com esses diferentes. Tá? Quais são os objetivos da proposta pedagógica? Então, a proposta pedagógica, as instituições de educação infantil devem ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças. Então, significa o quê? Nós temos que garantir esse acesso a todo esse conhecimento, mas que seus direitos realmente sejam também efetivados, né? Como nós falamos enquanto a gente falava de proposta pedagógica. Também, nesse documento, vai falar, porque nós estamos, o que nós estamos fazendo? Eu sempre gosto de retomar. Nós estamos falando sobre as diretrizes curriculares da educação infantil. Né, diretrizes nacionais curriculares, que direcionam como que deve ser o trabalho na educação infantil, tá? Então, aqui vai falar da organização de espaço, tempo e materiais. Então, verifique. O documento vai dizer assim, como é que deve ser essa organização? Espaço, tempo e materiais na educação infantil. Então, para efetivação dos seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos, que deve assegurar o quê? A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Então, aqui, as diretrizes estão falando do cuidar e do educar como indissociável. Então, aqui está dizendo assim, olhe, professor, na proposta, professor, escola,
A proposta pedagógica de vocês têm que entender a educação em sua integralidade. Se eu vou educar, não é só um momento que eu sento lá e explico o conteúdo para o aluno, ou explico qualquer coisa, ou, né, dar uma aula lá para ele. Não. Também eu devo educar e cuidar desse aluno. Então, cuidar e educar são indissociáveis, eu não posso separar. Tá? Indissociável, eu faço no mesmo momento que estou educando, eu estou cuidando. E o momento que eu estou cuidando, eu estou educando. Quem está falando isso? As diretrizes. E elas vêm retomar depois também lá na BNCC. Falar do cuidar, educar como algo indissociável. Então, professor, você não vai dar só conteúdo, é isso que o documento está dizendo para vocês. Professor, você não vai dar só conteúdo, você vai cuidar também. E como é que eu cuido? Educando. Como é que eu educo? Cuidando. Tá? Quando eu vou fazer, por exemplo, a criança vai se alimentar lá no refeitório. Eu falo para ela sobre a importância da alimentação. Eu falo para ela que é essencial ela comer frutas, verduras. Eu estou educando. E também estou cuidando. Para quê? Para que ela seja saudável. Entenderam? Outro aspecto, vou falar que já acabou minha água, o que é bom. Eu vou falar da criança, para a criança, a importância da água, que ela deve beber bastante água, diariamente. Eu estou educando, falando, que é importante a água, mas estou cuidando. Como é que eu estou cuidando? Falando para ela, para o corpo dela, que é essencial. Entendeu? Então, é isso que o documento está dizendo. E tudo isso tem que estar aonde? Na proposta pedagógica. Também, indivisibilidade das dimensões expressiva, motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. O que é isso? Indivisibilidade dessas dimensões. A criança é um todo. A Constituição Federal fala do pleno desenvolvimento dessa criança. Então, não é só aspecto de conhecimento. Então, se ela vai para a escola, não é só para enfiar conteúdo, a gente nem enfia, né? Nem coloca na cabeça dela conhecimento. Ela é indissociável, indivisibilidade. Eu não posso dividir ela em partinhas, né? Ah, isso aqui é motora, isso aqui é afetiva, isso aqui é cognitiva. Não, ela é um todo. Indivisibilidade dessas dimensões. Expressivo, motora, afetiva, cognitiva, que é conhecimento, linguística, forma de linguagem, né? Expressão, ética, estética e sociocultural da criança. Então, indivisibilidade, não posso dividir ela em partinhas, ela é um todo, né? Também, tudo isso tem que estar na proposta pedagógica, para efetivação de seus objetivos, né? Nós temos que assegurar esses aspectos. Participação, diálogo e a escuta cotidiana das famílias. Verifique que o documento volta a falar no quê? Na família. Porque a criança vem da família. Então, a escola não pode fechar o olho e dizer bem assim, vou esquecer a família. Não, a família está ali. Ela é essencial. Eu tenho que conhecer essa família. Participação, diálogo e escuta cotidiana da família. Quem está falando isso? É a Carmen? Não, é a resolução que fixa as diretrizes curriculares. É um documento federal. Participação, diálogo, escuta cotidiana das famílias, respeito e valorização de suas formas de organização. Tem que respeitar. Eu não aceito essa família, viu? Não existe isso. Tem que respeitar. A família dela é duas mães, é dois pais, é a tia, é a avó, é o padrinho, a madrinha, sei lá quem cuida dela, é a família dela, é a família dela. Respeito a valorização e respeito das suas formas de organização. Ela veio daquela família, tá? Estabelecimento de uma relação afetiva com a comunidade local e de mecanismos que garanta a gestão democrática. O documento volta a falar de gestão democrática. O que é mecanismo que garanta a gestão democrática? A começar pelo projeto pedagógico que nós acabamos de falar, que deve ser uma construção coletiva. Isso é gestão democrática. A participação dos órgãos colegiados. O que é órgãos colegiados? A PMF, né, conselho de classe, conselho escolar,
Tudo isso são órgãos colegiados. Isso é gestão democrática, tá? Reconhecimento das especificidades etárias. O que é especificidades etárias? Cada criança tem a sua especificidade. Tem, olha aqui, tem singularidades individuais e coletivas. Eu não posso comparar um bebezinho com uma criança de 4 anos. Eles têm singularidades, especificidades etárias. Eu tenho que conhecer. Por isso que o professor, por isso que nós, quando nos formamos professores, nós vamos aprender psicologia do desenvolvimento. O que a criança faz quando é bebê? O que a criança faz com 1 ano? A média, né? Não é todas as crianças, mas a maioria das crianças faz. Né? Não vai dizer que a criança toda é igual, não, são diferentes. Vai depender das interações e vários aspectos. Mas a gente vai conhecer as especificidades etárias, singularidades individuais e coletivas. Saber o que cada criança faz, né? Cada idade faz. Os bebês põem tudo na boca. É ou não é? Quem trabalha com criança sabe. Então, professor, você tem que cuidar. Você não vai dar brinquedinho pequeno, porque ela vai enfiar na boca, vai enfiar no nariz, vai enfiar no ouvido. Então, o professor tem que estar ciente, tem que conhecer as especificidades etárias, tá? Muito bem. Também, deslocamentos dos movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, salas de referências da turma, instituição, tudo isso tem que estar na proposta pedagógica. Não vou montar uma escola pequenininha com espaço que não dê movimento para ela. A criança precisa de espaço. A sala tem que ser suficiente para ela se movimentar, o espaço no pátio, assim por diante, né? Acessibilidade de espaços, né? Materiais, objetos, brinquedos, instrução para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e alta habilidade. Então, isso é interação, né? Acessibilidade. Se vem uma criança que é cadeirante, tem que ter as rampas, tem que ter o espaço, tem que ter o banheiro, tudo para elas. A acessibilidade desses espaços, né? Tudo isso tem que estar na proposta pedagógica. Apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Isso é trabalhar com a criança essas contribuições históricos-culturais. O que é contribuições históricos-culturais? O que os indígenas nos trouxeram de bom? Daí mostra para a criança, faz a peteca, faz a brincadeira da peteca, mas fala para ela que a peteca é uma brincadeira indígena. Os povos indígenas construíram a peteca, é um brinquedo indígena. Por que é importante saber isso? Porque para que ela respeite, né, esses povos, que nem os indígenas. Afrodescendentes, pode fazer uma música, uma historinha, para que ela respeite essa cultura. Né? Esses povos afrodescendentes, os povos asiáticos, europeus, né? Respeite a todos, mas deve ser trabalhado, segundo a resolução, essas contribuições históricas culturais desses povos, tá? Muito bem, gente, eu vou encerrar por aqui, senão eu começo já. E vamos continuar na próxima aula, que fala da proposta pedagógica e diversidade, aqui na página 23.